Pense, raciocine, meu amigo. No Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, está escrito que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que pega aqui é que Deus não pode ser a palavra, pois a palavra é criação da ciência da carne. Prova disto é que a escrita surgiu há 3.500 anos atrás, através da antiga Mesopotâmia. Porém, a escrita foi aperfeiçoada através dos sumérios, através do sistema fonético. Estamos falando do alfabeto. E os egípcios, eles foram além, eles aperfeiçoaram exatamente este sistema, conforme consta no livro de Atos, capítulo 7, versículos 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras. Nisto podemos entender perfeitamente porque as escrituras passaram a ser escritas somente através de Moisés, pois antes de Moisés não existia a palavra escrita. Nisto podemos entender perfeitamente que a escrita é o que havia de maior valor. A escrita era venerada pelos seres humanos na geração de Moisés. E era como se fosse um presente dado pelos deuses. Então, o mais natural por Moisés foi afirmar que Deus era a própria escrita, que Deus era a própria palavra. Da mesma forma que o apóstolo João afirmou que no reino dos céus existe ruas de ouro e de pedras preciosas. Porque não havendo nada superior para comparar aqui na terra, foi atribuído, então, o que haveria de mais valor aqui na terra aos céus. Isso se encontra no livro de Apocalipse. Neste caso, também podemos entender porque no livro de Provérbios foi afirmado que Cristo é a sabedoria. Mas, veja bem, a sabedoria foi descrita através de palavras, mas a palavra é criação da ciência da carne, o que distorce novamente os fatos. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como poderia Cristo ser a sabedoria deste mundo? Não faz o menor sentido, veja bem. Deus não pode ser a palavra, porque Deus não é criação da carne. Neste caso, podemos entender perfeitamente que houve uma inversão de valores. Se Deus não é a palavra, logo podemos entender que a palavra é o próprio diabo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar que eles mudaram a verdade de Deus, transformando a verdade de Deus em mentira e passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Foi a criatura que se assentou no trono de Deus e passou a ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Estamos falando da carne, pois é a carne que milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O opositor, o adversário do espírito é a carne, e a carne é justamente a palavra. Pois descreva-se a si mesmo, e a nível de consciência você irá afirmar que você é a palavra. A palavra não é Deus, a palavra é a sua mentalidade da carne que milita contra o espírito. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43, afirmou Jesus: o vosso pai é o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Bom, vamos por partes. Os fariseus, os escribas, eles queriam satisfazer as vontades da lei, pois era a lei que tinha autoridade sobre eles, ou seja, o pai das pessoas daquela geração era justamente a lei. Agora, ficou exatamente algo em aberto. Quem exatamente é o diabo? Uma vez que disse Jesus que o diabo foi homicida desde o princípio. Bom, então, para saber exatamente quem é o diabo, basta saber quem foi homicida desde o princípio. E para sabermos e encontrarmos a resposta para essa questão, nada melhor do que recorrermos à leitura do livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6 e 7, onde disse Paulo: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, pois a letra mata. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Aí está o seu Satanás. Disse Jesus: o vosso pai foi homicida desde o princípio. Disse Jesus que o diabo foi homicida desde o princípio. Disse Paulo que quem foi homicida desde o princípio foi a palavra, pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo justamente através da palavra, através da escrita, através da lei. Neste caso, não há como refutar que a palavra é o próprio diabo, pois disse Jesus: o vosso pai é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio.
Quem foi homicida desde o princípio, disse Paulo, é a palavra, porque a letra mata. Está vendo? A letra, a própria palavra, a escrita, é ciência da carne. A carne milita contra o espírito. A ciência da carne, que é a palavra, é justamente o inimigo de Deus. A palavra nunca foi Deus. A palavra pertence ao diabo, pertence à carne, que milita contra o espírito. Nisto podemos entender por que eles inverteram exatamente a lógica de Deus, pois eles passaram a afirmar que Deus é quem é o assassino, conforme consta no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Veja agora, que eu sou, e somente eu, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Também no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está vendo? Que a palavra, que a lei, ela descreveu que Deus é o assassino, pois é Deus quem mata e quem faz viver, conforme consta no livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 21. A língua tem o poder da vida e da morte. O que está na língua é a palavra. A palavra tem o poder da morte. Está vendo? Que eles atribuíram exatamente a morte a Deus, sendo Deus um justiceiro, assassino, cruel e vingativo. Não, meu amigo. Pense, raciocine pelo menos uma vez na vida. Você consegue perceber que está tudo ao contrário? Deus não é a palavra. Nunca foi a palavra e nunca será. O Espírito, ele não fala, ele não possui cordas vocais. Prova disto, meu amigo, é que no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, disse Paulo: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus não revelou através da escrita, não revelou através da palavra, porque o Espírito não fala. Você já viu um Espírito falando? Não, meu amigo. Está tudo ao contrário. Você foi enganado pelo sistema religioso. Prova disso é que, através da tradição oral, foi repassado exatamente isto que nós ouvimos até mesmo no Novo Testamento. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8, está escrito: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Paulo afirmou que Cristo é a própria palavra que está em nossa boca. Mas a palavra é justamente o que mata. Neste caso, podemos entender por que disse Paulo: eu me fiz de tolo a fim de ganhar os tolos. Me fiz debaixo da lei a fim de ganhar o que estão sob a lei. Ou seja, Paulo falou desta forma para abrir o entendimento dos seres humanos daquela geração. Pois no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, está escrito: havendo Deus antigamente falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou através do Filho. Mas Jesus nunca revelou a verdade espiritual. Jesus também se utilizou da palavra para abrir o entendimento dos seres humanos, pois disse Jesus: em se tratando de assuntos terrenos, vocês não me creem. Como poderei falar dos assuntos celestiais? Veja bem, os assuntos celestiais, os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. O ser humano, ele só é capaz de compreender exatamente a linguagem humana. Estamos falando através do sistema verbal. Estamos falando exatamente através da palavra. Mas a palavra mata exatamente o que o Espírito tenta revelar à igreja. Pois a palavra, ela se interpõe entre o homem e Deus. A palavra não te guia até Deus. A palavra te impede de chegar até Deus. Prova disto, que no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 a 14, está escrito: porque este mandamento que hoje te ordeno não te está encoberto, nem tampouco longe de ti, não está nos céus, para dizeres quem subirá ao céu. Ou seja, para que nos traga, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Foi exatamente isto que Paulo citou. E isto foi citado primeiramente por Moisés. Moisés foi quem descreveu que Deus é a palavra. Simplesmente porque a palavra naquela geração era venerada pelos seres humanos. O que havia de maior valor aqui na terra era exatamente a escrita. Estamos falando da letra, estamos falando da palavra. Logo, Moisés pegou um gancho e afirmou que Deus era justamente a palavra. Naquele tempo parecia exatamente uma vitória.
Porém, mais tarde, isso se tornou a própria derrota da igreja, pois a igreja passou a se apoiar exatamente na letra que mata, e não no espírito que vivifica. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, disse Paulo: minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, porque a letra mata, mas em demonstração do Espírito de poder. Paulo não falou através das palavras do Espírito, porque o Espírito não fala. Disse Paulo, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não através de palavras persuasivas de sabedoria humana, pois toda palavra é pertinente à sabedoria humana, pois a escrita foi desenvolvida exatamente pela ciência da carne. Não existe nada na letra que não seja conhecimento da carne. Por isso, meu amigo, no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, acrescentou Paulo: porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho. De que forma? Não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo se não se faça vã. Pois se a graça de Cristo se apoiar na letra, ela se torna vã. Pois a palavra distorce a realidade espiritual, pois a realidade não é verbal, senão espiritual. Qualquer tentativa de descrever o reino dos céus através de palavras, você estará exatamente distorcendo a realidade. Por isso, ao tentar descrever Deus através da palavra, os seres humanos passaram a adorar o diabo no lugar do Criador. Pois o diabo é justamente o adversário do Espírito, e o adversário do Espírito é justamente a palavra. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 a 21 está escrito: porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, a Deus pela sua própria sabedoria, através da sabedoria, através da escrita, através da palavra, não há como se achegar a Deus. Por isso, disse Jesus: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele vos guiará toda a verdade. Não através de palavras, não através de conhecimento da carne. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, está escrito: o Espírito dá a vida, a carne para nada se aproveita. A sabedoria da carne, a escrita, a palavra, para nada se aproveita, meu amigo. Pois isto é justamente o que te impede de se chegar até Deus. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, para finalizar, disse Paulo: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Não existe comunhão entre a carne e o Espírito. Não existe comunhão entre a palavra e o Espírito, pois a palavra distorce exatamente a realidade espiritual, pois a realidade espiritual não é verbal. Deus não é a palavra. Deus, repito, não é a palavra. A palavra é justamente o opositor, é justamente Satanás, o nosso adversário. Pense, raciocine, meu amigo. Até o próximo vídeo.